Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que o principal é a gente não ficar só na teoria, né? Só na adoração. A gente precisa praticar também no dia a dia, ajudando o próximo, amando o próximo, praticando bem a caridade. Exato, eu achei esse texto muito bonito. Uhum. E fala adoração e fraternidade, né? É simplesmente Jesus. É quando se fala em Deus, em Jesus e seus ensinamentos. É isso que a lição tá nos mostrando. É amar a Deus, né? Como amar a Deus? Como que eu posso amar mais algo do que Deus? Uma das maiores provas que Deus deixou da sua existência foi a vinda de Jesus para nos mostrar isso, né? E, e foi deixado para nós esse amor, esse carinho, esse amparo através da fraternidade, que é a caridade. E o que é muito bacana nessa lição de hoje é o que, infelizmente, a gente está vendo muito no mundo, a falta da fraternidade, a falta do amor próprio, a falta do amor ao próximo. Deus sempre nos ensinou, está na nossa essência. Jesus veio para nos ensinar. Não importa a casa que você frequenta, a sua religião, Deus está em todos os lugares, enquanto Ele está em nós. Então, a maior essência dessa lição é a questão do amor. É o amor e a confiança em Deus, que Ele sempre nos ampara. Nós nunca estamos sozinhos. É através da fraternidade que a gente se renova, que o mundo se renova. Sem ela, isso não é possível. Como nós podemos amar se não entendemos a essência de Deus? Falar é fácil. Eu acredito, ok. E o que a gente sente? Então, nós temos que procurar isso. Quanto mais a gente pratica a caridade, mais a gente entende a essência de Deus, né? Que Deus é amor, Deus é fraterno, Deus consola. Não importa o que está acontecendo conosco, a resposta ela sempre vem. Ela sempre vem. Deus não vai se materializar para nós, né? Jesus não vai se materializar para nós, mas é sempre mostrado o caminho para a gente. Às vezes uma palavra, um gesto, pessoas que são colocadas em nossa vida, situações, é mostrado ali para nós toda essa fraternidade. E tudo isso que ocorre é o amor fraterno de Jesus, é o amor fraterno de Deus. Então, essa lição, ela está falando justamente isso, perante a esse amor, essa essência toda que nos acompanha e que é o nosso bem. Alguém quer falar alguma coisa? Eu também vou ficar com vocês enquanto me ver. Vocês estão me vendo? Que às vezes eu me mexo, eu não sei se vocês continuam a me ver ou não. Oi, Neuza, me faz um favor. Oi? É, Você só me fala depois quem está na sala, que eu não consigo ver, só para a gente marcar. Tá ok. A Viviane, a Espera aí, só um Vanilla, minutinho. Tem bastante gente hoje. Eu queria ver vocês, gente, mas não deu, infelizmente. não tem problema. Oportunidade não vai faltar. Com certeza. A Viviane, a Vanilla, o André, a Espera aí. Águida, o Viviane, Fábio, Viviane,
Isso. Não, fala de novo, Viviane. Viviane, a Tá. Vani, o André, a Águida, o Fábio, Edila. E a Edila? De 6. Tá, depois eles dão boa noite para todos nós. Sim, com certeza, até por isso. Boa noite. Boa noite, gente. Então, vamos lá. Vamos, sejam bem-vindos à nossa aula. Kátia, a gente vendo a sala só dá para ver um pedacinho da tela, né? Eu não sei se a aula vai aparecer aqui também Não, tem que compartilhada. aparecer a aula inteira para vocês. Vocês não estão vendo a tela? Não sei se sou só eu, mas eu tô vendo a tela, eu tô vendo só uns pezinhos de sandália, um pezinho de sandália. Todo mundo está vendo só isso? Sim. A inteira precisa aparecer. Não, está aparecendo só aqui. Para você, tá? Kátia? Não, tá só a metade. Para você também, por favor. Então, é a câmera, não É é? a Vamos ter câmera, que é. subir. Faz, por favor. Está conseguindo ver melhor? Tem que subir ela. Ainda, tem que subir ela mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí, Isso. Aí, agora sim. Aí. Deu? Deu. Agora sim. deu, Agora muito deu. obrigada. Tá, só um minutinho que o... Acho que está com problema de... Se não conseguir, eu vou no manual. A outra aula, vocês conseguiram visualizar a tela? Vocês lembram? Eu não participei da última vez que foi a aula. Está com problema. Deu para ver, sim. Deu sim. Deu. Eu só vou, eu não vou ficar muito visível porque ele não está funcionando. Eu acho que está ruim de bateria. Eu acho que mexeram na câmera, né? Porque Sim, quando então eu vou liga, a gente passar não pode manual. mexer. Eu vou passar manual e a hora que precisar falar alguma coisa, eu falo com vocês aí, tá bom? Bom, então hoje nós vamos. Hoje nossa aula vai ser o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. E nesse capítulo nós vamos ver o seguinte tópico, que seria o maior mandamento, dai a César o que é de César, e as instruções dos espíritos, a lei do amor, o egoísmo, a fé e a caridade. Tá? Mas antes, vamos ver alguns conceitos. Qual é o significado da palavra amor? Dá para vocês verem tudo, por favor? Estão conseguindo? Dá sim. Tá ótimo. Dá, Então, tá bom. dá Qualquer coisa, por favor, me interrompam. A palavra amor, ela vem do latim amare. E ele é um vocabulário polissêmico, ou seja, suscetível de diversas definições, tá? Ou seja, que tem mais de um significado. Por ele ter mais de um significado, ele é meio difícil de nós conseguirmos defini-lo, o verdadeiro amor, né? Por isso se diz que o amor ele não é definível. Por quê? Porque ele consegue-se, porém, algumas aproximações, às vezes, muito distantes do conteúdo amplo que o seu termo encerra. Tá? Agora, como que nós, pelos dicionários, a gente pode definir o que é a palavra amor? Que é uma forte afeição por outra pessoa, nascida de um laço de consanguinidade ou de relações sociais. Porque é muito amplo a palavra amor. E a sua definição, nós temos uma definição mais, vamos dizer, física, mas não uma definição como hoje nós vamos ver nesse capítulo. Tá? Então, amar ao próximo, a expressão amar ao próximo como a si mesmo, foi cunhada por
vários missionários, antes mesmo da vinda de Jesus, como regra de ouro ou regra áurea, que seria o quê? As condutas, né? As normas de conduta ou as normas de justiça nesse aspecto. Então, o que seria? Nós temos o quê? Os gregos diziam, né? Não faz ao próximo o que não desejais receber dele. Os persas afirmavam, fazei como quereis que vos façam. Os chineses declaravam, o que não desejais para vós, não façais aos três. Em termos em frases, em afirmações diferentes, todos eles têm o mesmo conteúdo, ou seja, amar ao próximo como a si mesmo. E continuando, a gente tem o quê? Os egípcios recomendavam deixar e passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Os hebreus doutrinavam o que não quisestes para vós, não desejais para o próximo. E, por fim, nós temos o quê? Os romanos insistiam, né, em falar que a lei gravada nos corações humanos é amor, é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Ou seja, todos eles tratam do amor ao próximo de maneira diferente, né? Uns mais ligados à sociedade da época, outros mais ligados às pessoas. E aí, o que a gente tem? Como que Jesus nos ensinou a amar ao próximo? Com o mestre, todavia, essa regra áurea é a novidade divina, porque Jesus aí ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Ou seja, Jesus ele veio nos ensinar, né? Ele veio nos trazer o seu evangelho de amor. E Jesus, ele jamais se escondeu para ensinar, ele procurou sempre mostrar a todos, perante a todos que estavam perto dele, o conteúdo, né, o que ele considerava como amor, a verdadeira significado da palavra amor. E ele nunca se escondeu, ele sempre falou claramente, porque ele veio trazer não nada material, ele veio trazer simplesmente a parte moral, né? Então, continuando, bom, até aqui alguém tem dúvida sobre essa parte do significado da amar ao próximo? Então, vamos ver agora a primeira parte, que é o maior mandamento. Então, a gente tem aqui, né, o quê? Os fariseus têm sabido que ele tinha feito calar aos saduceus, juntaram-se em conselho. Nós temos aqui os fariseus, eles eram a parte religiosa dos doutores, né? Vamos ver, dos doutores das leis. E os saduceus, eles eram mais a parte política. E eles se juntaram no conselho. Por que esse conselho? Porque eles, o tempo todo, eles ficavam tentando a Jesus, fazendo com que Jesus caísse em algum erro. Para quê? Para que eles pudessem dizer que ele era uma fraude, né? Que ele não estava ali para pregar nada, e sim para dizer que ele ali era o principal, ele era o senhor de tudo. E, na realidade, eles não conseguiram, né? Então, o que ele fala? Ele continua e ele fala o seguinte. Né? Então, os fariseus tinham uma mentalidade mais religiosa, os saduceus eram mais voltados à política. E um deles, que era o doutor da lei, veio perguntar-lhe para tentá-lo: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E ele respondeu: amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, ele nos veio trazer o quê? A parte moral, né? Ele veio nos trazer o amor. E continuando, ele fala: este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, semelhante ao primeiro: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nesses dois mandamentos. Aqui nós estamos falando da lei
de Deus, o Evangelho de Jesus. E por que os profetas? Porque os profetas, nesse aspecto, ele veio nos trazer os ensinamentos de Jesus, que era contido no quê? No Evangelho do amor. Então, essa lei que ele fala, a lei dos profetas, e os profetas, ele está falando o quê? Nas leis divinas, na lei, né? Na lei de Deus, tá? Então, continuando aqui, ele fala, aqui, esse texto, ele consta em Mateus, no capítulo 22, nos versículos de 32 a 40. Continuando, ele traz essas duas outras mensagens. Fazeis aos homens o que quereis que eles vos façam, pois é nisso que consiste a lei e os profetas. Mateus, né, quem falou foi Mateus, no capítulo, quem escreveu, né, no capítulo 7, versículo 12. Tratai todos os homens como quereis, eles, né, que eles vos tratassem. É o que nos fala o Lucas, no capítulo 6, versículo 31. Bom, o que a gente pode tirar de resumo de tudo isso, desses 3 pontos que a gente viu? Amar ao próximo como a ti mesmo. Fazer aos outros aquilo que não queremos que nos façam. Tratar a todos como gostaríamos de ser tratados. Ou seja, são 3 frases, né? Mas que têm o mesmo entendimento, que é o quê? O próximo, né? Amar, né? Começando a amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo como a si mesmo. Então, aqui insere todos os ensinamentos que nós vamos ver nesse capítulo, tá? Então, agora a gente vai contar, aqui eu vou contar, né, como Jesus, ele gostava muito da gente, sabe, de falar por parábolas, porque a parábola é que nem se a gente estivesse contando uma história, porque contando isso, ele poderia levar as pessoas a um melhor entendimento do que ele estava querendo dizer, porque se ele falasse somente uma linguagem formal, as pessoas não iam entender, porque o grau evolutivo da época não era como o de hoje, que nós entenderíamos melhor. Então, ele usava de parábolas, né, seriam pequenas, vamos ver que seriam hoje, comparando a pequenos contos, para nos mostrar os seus ensinamentos e o que ele queria dizer de maior para nós, né? Então, ele conta que o reino dos céus é comparado a um rei que queria tomar contas aos seus servidores. E, começando a fazê-lo, apresentou-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. O talento era uma unidade monetária na época de Jesus, era a mais utilizada. O talento ele tinha um valor maior, e como tinha o ceitil, que eram valores pequenos, tipo os nossos centavos de hoje. Tá? Então, o que ele fala aqui? Mas, como ele não tivesse meio de pagá-lo, seu senhor ordenou que sua mulher, seus filhos e tudo que ele tivesse fosse vendido para saldar as dívidas. Bom, o servidor, lançando-lhe aos pés, implorava, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu lhe pagarei tudo. Então, aqui o que ele está querendo dizer, né? Ele tentou fazer com que o rei ele enxergasse que ele não tinha como pagar e que ele tivesse uma complacência para com ele. Então, o rei, o que ele fez? Então, o senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir livre e perdoou-lhe a dívida. Mas, esse mesmo servidor, mal tendo saído de lá, encontrou um de seus companheiros, que lhe dizia 100.000 dinheiro. Sem dinheiro. Teria também que 100 talentos. Tomou-o pela garganta e quase o sufocando disse: pague e se me deve. E o seu companheiro, lançando-lhe aos pés, rogava, dizendo: tenha um pouco de paciência e eu lhe devolverei tudo. É uma contradição, né? Porque antes ele pediu para que ele fosse complacente. Quer dizer, o rei podia perdoá-lo, mas em nenhum momento ele usou, né, desse mesmo espírito
para que perdoasse esse companheiro dele, que era uma pessoa igual a ele, né? Ele foi, nesse sentido, ele foi arrogante, ele foi orgulhoso, né? Ele não teve um amor pelo seu próximo. Mas ele não quis escutá-lo e, retirando-se, mandou prendê-lo até que a dívida... Ah, tá. Ele não quis escutá-lo e, retirando-se, mandou prendê-lo até que fosse saldada a dívida. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que passava, ficaram extremamente tocados e advertiram o seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Ou seja, as pessoas que estavam próximas, que eram também servidores do seu rei, se tomaram de compaixão pelaquela pessoa que esse servidor que foi perdoado pelo rei não teve a compaixão. Então, o que ele fez? Então, o que ele fez? Ele não quis, ele então o fez ir ao Senhor e lhe disse: servo mau, eu te perdoei a dívida toda, pois vieste me implorar. Não devias tu também ter piedade de teu companheiro, como eu tive de ti? E seu senhor, encolerizado, o deixou nas mãos do carrasco, até que pagasse tudo o que devia. Aí eu pergunto para vocês, né? E assim, é assim que meu Pai Celestial vos tratará, se cada um de vós não perdoar do fundo do coração as faltas que vosso irmão tiver cometido contra vós. Aí eu pergunto para vocês, o que nós podemos, né? Isso aqui consta em Mateus, no capítulo 18, versículos de 23 a 35. Então, o que nós podemos tirar disso tudo? Vocês sabem dizer assim, o que nós lemos, né? Que nós vimos, qual o elemento-chave nessa parábola? Não, elemento-chave seria aquilo, qual o fator principal de que usou o rei, mas de que não usou, perdão, tá? Então, é isso que a gente tem que guardar, porque o rei usou do seu perdão, né? O rei usou da sua compaixão, mas esse servidor que foi perdoado, ele não teve nem compaixão e não sabe o que é perdão. Porque dentro dele, o que ele tem? O egoísmo, né? Então, se a gente parar para ver aqui, a tônica dessa parábola é o perdão, né? Por quê? E o que a gente pode tirar disso tudo é o seguinte: é extremamente fácil fazer teoria, propor soluções para os outros, mas, e quando tivermos que aplicar a nós mesmos esse sentimento, ou seja, é fácil a gente pedir para perdoar, mas em algum momento a gente para pensar que a pessoa que está do nosso lado também está pensando, está também esperando um perdão nosso. Quanto nos custa de esforço e sacrifício o ato de perdoar? Não deveria custar nada, né? Mas aí que está o problema. Exatamente. Para nós, como seres imperfeitos, o perdão é muito difícil. Pode, não, abre a janela. Faz um favor, liga o ar-condicionado ou o ventilador, pronto. Se quiser ligar lá atrás, pode ligar. Desculpa, gente. Então, se a gente vê aqui, é muito fácil, né? É muito fácil. Nós pedimos perdão, né? Queremos que as pessoas nos perdoem. Pode ligar. Ah, tá. Então, é muito fácil para as pessoas, elas não falam, não, você tem que me perdoar, mas a gente não perdoa. Porque o perdão, nós ainda não aprendemos verdadeiramente o significado da palavra perdoar. Porque a gente está mais preocupado conosco mesmo, mais preocupado em nós mesmos e nos olharmos por dentro, mas nunca enxergarmos o que se passa dentro de cada um.
É a mesma coisa, aquela pessoa me fez mal, aquela pessoa me magoou, aquela pessoa fez isso. Eu jamais vou perdoar. Eu quero que aquela pessoa morra, eu quero que aquela pessoa se prejudique, mas, na realidade, é aquilo que a gente já viu em outras aulas. Quantos de nós não somos coparticipadores naquela atitude incorreta que um irmão teve para conosco? Falamos irmão porque todos nós somos irmãos. Não consanguíneos, mas somos irmãos dentro do quê? Para Deus, todos nós somos irmãos, né? E, então, é isso que a gente tem que ver. O sacrifício e o esforço que a gente tem que fazer. E nós procurarmos aprender o verdadeiro significado da palavra perdão, tá? Então, vamos continuar aqui. O maior mandamento: amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queremos que os outros façam por nós, é a expressão mais completa da caridade, pois ela resume todos os deveres para com o próximo. Aí você pergunta, caridade? Não, mas caridade é material, mas não é material? Não, gente, já viu que caridade, ela não é só material, é a caridade moral. O principal é aqui que ele está falando, é o quê? A caridade moral, né? Então, continuando, nós temos, não se pode ter guia mais seguro neste caso do que tomando por medida aquilo que desejamos para nós mesmos, né? Então, ou seja, nós temos que ter o seguinte: quando a gente pensar em falar alguma coisa, ou dizer alguma coisa, será que é isso que eu quero que a pessoa faça comigo? Ah, eu vou passar uma rasteira na pessoa, um exemplo, né? O extremo. Ah, mas se ela me passar uma rasteira, eu vou gostar? Então, eu sempre penso assim, né? Eu não quero fazer para os outros nada que eu quero que os outros me façam. Então, é isso que eu faço. O que eu posso fazer para a pessoa para não prejudicá-la? Porque a partir do momento que eu prejudicá-la, qualquer um vai poder me prejudicar. Tá certo? Por quê? Porque eu estou pensando somente em mim, dentro de mim, estou voltada dentro de mim e não estou enxergando as pessoas que estão perto de nós, que não deixam de ser todos os nossos irmãos. Continuando, com que direito exigiríamos que nossos semelhantes bom procedimento, indulgência, benevolência e devotamento, se nós mesmos não temos com eles? Aí eu brinco com vocês aquele vídeo, né? Benevolência, indulgência e perdão, a verdadeira caridade, né? Então, continuando. A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem por regra de conduta e por base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre si a paz e a justiça. Ou seja, a partir do momento que nós tivermos o amor verdadeiro dentro de nós e destruirmos o egoísmo, a injúria, a injustiça, né? O desamor, nós vamos ter verdadeiramente a fraternidade e a paz. E sem contar que, neste momento, nós estaremos, nós vamos ver mais para frente, mas eu vou falar antes, nós estaremos indo para um planeta de regeneração. E nós já estamos indo, tá? Então, o que vai acontecer? A gente tem que pensar nisso. E uma coisa muito importante, que eu vou falar mais para frente, mas eu vou citar agora para vocês. Nós aqui, todos nós que estamos aqui, aprendendo a doutrina espírita, aprendendo os livros kardecianos, né? O Pentateuco kardeciano, nós estamos aqui também para ajudar a todos nós nesse mundo de provas e expiações, porque a partir do momento que nós falarmos com uma pessoa com caridade, a partir do momento que nós passarmos um entendimento, a partir do momento que nós tratarmos o nosso semelhante como igual, nós vamos estar contribuindo para esse mundo de regeneração que está para chegar, tá? Então, vamos continuar? E é o seguinte: não haverá mais nem ódio, nem dissenções que são de sabores, né?
Apenas união, concórdia e benevolência mútua. Certo? Dúvida? Alguma dúvida? Quer perguntar algo? Alguém? Alguém quer perguntar algo de casa? Casa que eu falo é online, tá? Não, não, tranquilo. Tranquilo? Por favor, dúvida é só falar, tá? Eu não estou enxergando vocês. Bom, dai a César o que é de César. Vamos. Tendo os fariseus se retirado, resolveram comprometê-lo no que falasse. Ou seja, queriam de qualquer jeito ocupar Jesus por alguma coisa, entregá-lo ou aos romanos ou aos judeus, decidentes, né? Então ele fala, fariseus, nesse caso, fariseus, eu estou pondo mais algumas definições que é importante dos fariseus, porque, como eu disse anteriormente, os fariseus eles eram mais ligados à religião. Então, eles eram o quê? Um grupo de devotos do Torá, que eram o quê? Os 5 primeiros livros da Bíblia. E enviaram os seus discípulos com os herodianos. Os herodianos eram o quê? Os defensores da dominação romana na Palestina. Seriam o quê? Os servidores de Herodes. Tá? Então, se a gente vê, né, seria aqui, nós entraríamos, né, na parte financeira, né, da situação toda. Tá? Então, a gente continua. Vamos lá. Mestre, sabemos que é verdadeiro e ensina do caminho de Deus segundo a verdade, sem fazer distinção a quem quer que seja, pois não considera a aparência dos homens, porque Deus nunca fez distinção de ninguém, quer ele fosse um doutor da lei, quer ele fosse uma pessoa que estivesse na rua pedindo alguma esmola. Para eles, todos eram iguais. Não é a classe social que definia as pessoas para Jesus. Porque, não independente da classe social, todo mundo tinha o seu lado bom. Então, continuar. Vamos lá. Diga-nos a tua opinião sobre isso. É lícito ou não pagar o tributo a César? Mas Jesus, conhecendo-lhe a malícia, disse: hipócrita, por que me tentais? Mostrai-me na moeda que se dá para o pagamento. E tendo eles lhe apresentado um dinheiro, Jesus lhe disse: de quem é essa imagem e inscrição? De César disseram, ou seja, dai a César o que é de César, né? Então, ele disse o quê? Então, Jesus lhe respondeu: dai então a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aí vamos lá ver por que eles tentaram Jesus com relação a dar a César o que é de César. Qual era a real intenção deles, além de fazer Jesus se entregar e falar alguma coisa que não devia? Era a ideia deles, né? E eles, ouvindo isso, admiraram-se da resposta e, deixando, se retiraram. Eles ficaram sem ação nenhuma, não tinham o que falar. Bom, essa parte que eu vi para vocês, eles constam em Mateus, no capítulo 22, versículos de 15 a 22, e em Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17. Bom, dai a César o que é de César. A questão proposta a Jesus era motivada pelo fato de haver os judeus transformado em motivo de horror o pagamento de tributo exigido pelos romanos, elevando-o a um problema de ordem religiosa. Os fariseus eram ligados à parte religiosa, né? Então, o que eles tratavam o quê? Eles misturavam a parte impostos com a parte, os ensinamentos que eles tiveram. Um partido numeroso foi formado para rejeitar o imposto. O pagamento de tributo era para eles uma questão de irritante atualidade, sem o quê? A pergunta feita a Jesus.
É lícito ou não pagar o tributo a César? Não teria nenhum sentido. Essa questão era uma cilada, pois, segundo a resposta, eles se esperavam levantar contra ele as autoridades romanas e os judeus dissidentes. Então, se a gente parar para ver, se a gente parar bem para ver, né, esse grupo de fariseus e tantos saduceus, eles eram pessoas o quê? De uma classe social mais elevada. Então, essa atitude de pagar tributo, que para eles era um horror, valia para eles, não valia para o povo. Porque para o povo, eles não tinham direito. Para eles, o povo é que ia pagar tudo. O povo devia pagar. Para eles, não. Eles eram senhores, eles não tinham que pagar tributo nenhum. Não mudou muito, verdade. Os pobres pagam mais que os ricos. Mas se você ver, não mudou muita coisa. Não teve muita alteração. E é isso que a gente vê, é isso que esse capítulo vai falar para a gente, no próprio. Então, era muito simples. Eles se reuniram no grupo. Mas quem se reuniu? Saduceus, e quem se reuniu foram os fariseus. Porque os herodianos, não, era imposto, ele é um romano. Para eles era o dinheiro. E eles não, eles não queriam pagar, mas o povo que pagasse. Para eles não tinha mudança nenhuma, né? Por causa do povo. Mas Jesus, conhecendo-lhe a malícia, escapa à dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, ao dizer que dessem a cada um o que lhe era devido. Lembre-se que eles falaram, Jesus perguntou, o que está nessa moeda? Qual é a imagem que tem nessa moeda? César. Então, o que ele fala? Esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de maneira restritiva e absoluta. Por quê? Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral resumido sob uma forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Ou seja, não tem nada a ver com o imposto aqui, né? Ele quer mostrar que é muito mais profundo essa situação. Em princípio, é uma consequência daquele que nos manda agir com os outros como gostaríamos que os outros agissem conosco. Ou seja, eles não podiam pagar imposto, mas o povo tem que pagar. Então, quer dizer, eles eram o importante nisso tudo. Condena todo prejuízo material e moral causado aos outros, toda violação de seus interesses, prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos, tanto para com a família e a sociedade, para com os indivíduos. Então, aqui o que Jesus fala, ele está dizendo o seguinte, existem leis, que aqui, no caso, seriam as leis humanas, as leis têm que ser cumpridas. É a lei daquele momento, como ela é modificada a cada período, ela tem a sua modificação, mas era a lei. O que era? Uma lei que atingia a família, atingia a sociedade, como atingia os indivíduos. Mas a dele não, era o quê? A lei do amor, né? Era diferente a lei de Jesus. Uma estava se baseando em uma coisa material, né? Numa lei material, e a outra numa lei moral, numa lei divina. Dai a César o que é de César, o Deus o que é de Deus. Então, vamos entender César. O César, ele significa o cumprimento dos deveres em relação à família, à sociedade, à autoridade, bem como a todos os indivíduos respeitando as leis vigentes e sendo cidadãos responsáveis. O que é isso? Lei humana, tá? Deus. Cultivar os valores espirituais, amando o próximo e praticando a caridade. Todos os comportamentos indispensáveis ao nosso crescimento moral e espiritual. Tá? Está contido aqui o quê? A lei do amor. Né? Então, dai a César o que é de César. É uma consequência daquele que manda agir para com os outros, como quereríamos que os outros agissem para conosco. É a condenação de todo prejuízo material e moral acarretado ao trem.
prescreve a respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Né? Ou seja, para que haja um respeito, a gente tem que começar a respeitar os outros também, né? Então, continuando. Dúvida? Dúvidas? Alguém tem dúvida? Não. Não. Não? Kátia, se tiver alguém, aí você me fala, tá? Por favor. Bom, vamos continuar. O que o Livro dos Espíritos, na questão 875, nos diz sobre esse assunto? Sobre o quê? A justiça, sobre a justiça, né? Que nós falamos da justiça humana, né? Das leis humanas e das leis divinas. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Duas coisas determinam esses direitos, a lei humana e a lei natural, a lei de Deus. Então, nós temos a lei humana e a lei de Deus. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos que podem variar conforme o progresso. O que é esse progresso? Não é o progresso material da humanidade, é a nossa evolução. É a evolução que nós estamos tendo, porque nós, como espíritos mortais, vocês já pararam para pensar quantas e quantas encarnações nós já tivemos? É lento, nós tivemos mais de 1000, se for copiar. É. Você comentou nas primeiras aulas, se a gente for, por exemplo, para a religião aqui, né? Ninguém é, se for, perdão, se a gente vai para o islamismo, a lei é uma definição, se a mulher trair, já. Exatamente. Se hoje, a mulher né? Se o homem roubasse, corta as mãos. Mas quem dois pessoas em vida? Tem. A mulher não. A mulher não. O homem pode casar várias vezes, a mulher ela é jogada, ela é um objeto. Ou seja, é o amor. Vocês vão ver que eu fico. Uma parte a gente vai falar sobre isso, mas eu estou explicando. É a mudança conforme a nossa evolução da palavra, o que é o amor, né? Porque nós tínhamos um amor mais animalesco, aí nós passamos, conforme a nossa evolução, nós vamos ter o quê? Um avanço como o amor fraternal, o verdadeiro amor, até nós chegarmos a espíritos puros, que é o amor maior, tá? Mas isso é verdade, se a gente for ler de quanto, assim, a evolução, nós vamos ver como que era, e até o tratamento para com a mulher, para com os filhos, né? Filhas mulheres também entravam no mesmo esquema. Porque a gente está sendo isso. Nós não somos, como terceiro mundo, vamos para o país, do Brasil. Se a gente vai para Emirados Árabes, que é mais rico do que nós, mas em compensação, as leis morais, para mim, é mais atrasado. Na realidade, se você pensar, o entendimento deles para com as leis é diferente. Entendeu? Porque a lei, o que eles fazem? Se você pegar esses países, o que faz? Eles fazem a interpretação da lei como homem, um pátrio poder, vamos dizer. Exatamente. Mas por quê? Porque o amor, assim, falando em português mais claro, o Deus deles não é diferente, porque é um Deus vingativo, é um Deus cruel. Exatamente, é aquele olho por olho, dente por dentro. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, eles ainda estão na fase do olho por olho, dente por dente. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos, em outra ponta, tem lugares que nós estamos mais avançados. Não digo nós como país, né? Então, ao mesmo tempo que nós temos países que estão mais atrasados nisso, nós temos países que estão mais evoluídos. Mas nós não podemos esquecer que tudo isso que está acontecendo no Oriente Médio são brigas que vêm há mais de 4.000 anos, que começou antes de Cristo. E a interpretação incorreta que eles deram,
aos próprios mandamentos. Porque se a gente olhar Moisés, ele era o quê? Uma figura ríspida, ele era uma figura, né, vamos assim dizer, ele não tinha, ele era mais, me fugiu a palavra, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Ele era mais rígido, ele era muito rígido. Então, ele era olho por olho, dente por dente. Né? Fez errado, morre. Um exemplo, né? Só que aí não. Mas se a gente quer ver, é bem interessante, olha. Nós tivemos Moisés que trouxe os 10 mandamentos. Depois veio quem? Jesus, né? Jesus, ele veio o quê? E o que ele fez? Ele pegou esses 10 mandamentos e trouxe na sua linguagem, no seu evangelho. Tá? Então, nós tivemos Moisés, que teve os 10 mandamentos. Tivemos Jesus, que ele trouxe o quê? Ele modificou, porque ele incluiu o amor nisso. Ele incluiu a fraternidade, ele incluiu o quê? Um tratamento melhor ao ser humano. Aí você fala o quê? E o que nós tivemos depois? A doutrina espírita. E o que a doutrina faz? Ela se utiliza do que Jesus ensinou, que, por sua vez, se utiliza do que Moisés ensinou. Por quê? O quê? Jesus usou esses ensinamentos, Moisés e a doutrina usa Jesus e também o que trouxe nos 10 mandamentos. Então, é uma coisa que está intercalada. Só que a interpretação que a gente dá é uma interpretação diferente. Não de um Deus vingativo e cruel, como ele aparece, com aquelas nuvens escuras, né? E apontando o dedo, dizendo, você vai ter pecado, se você morrer, você vai para o inferno. Não, pelo contrário. Ele mostrou o quê? Que o inferno e o purgatório somos nós que criamos, que quando nós morremos, nós criamos o nosso próprio inferno, né? E isso tudo é o quê? É o progresso, é a evolução de cada povo. Né? Mas a gente tem que ver que, quando nós passarmos de um mundo de regeneração e prova, esse povo não vai estar esquecido, porque todos nós somos um só, tá? E como diz, há muita morada na casa de meu pai. Então, não quer dizer que esses mais menos evoluídos não vão para outros planetas, mas menos evoluídos. Okay? Eneuses. Oi? Oi? A Débora fez uma pergunta para repetir a pergunta do aluno, que ela não conseguiu ouvir. Alguém fez uma pergunta que ela não conseguiu ouvir. Foi, desculpa, eu devia ter falado. Não, deixa eu te explicar. Ai, desculpa, eu esqueço, tá vendo? Acontece. Normal, normal. Menos gente, por exemplo, exato. É que o que foi a conversa aqui foi o seguinte, nós temos países que é menos evoluídos. Aí a Vivi falou a guerra que está acontecendo. Aí o Fábio citou o caso do islamismo, do caso, né, você usou os árabes, tudo isso. Então, por isso que a pergunta foi essa, e como consequência foi esse assunto que eu acabei de falar. Por a evolução, né? Oi? A evolução de cada povo. Não entendi, desculpa. A evolução, o entendimento de cada um. Exatamente, que é bem o que está aqui, né? Direitos que podem variar com o progresso. E esse progresso é o quê? A evolução do povo. Tá? Que é tudo, se a gente parar, tudo que a gente está tratando, ele tem como consequência a evolução também, né? Então, vamos continuar. Na questão 875, continuando, ele fala, vede-se hoje as vossas leis, aliás imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Tá certo? Então, é aquilo que eu falei. Nós temos mudança nas leis, mas aquilo que até o Fábio estava falando até agora. Mas mesmo hoje, nós temos países que as leis ainda são antigas demais.
que a mulher é tratada como na Idade Média, que foi até o exemplo que o Fábio deu, de a mulher ser apedrejada, né? O homem roubou, cortam a mão. Então, apesar disso, das leis mudarem de tempo em tempo, muitos países ainda estão com as leis bem atrasadas, né? Para o momento em que a gente vive. Esses direitos superados, que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. E até hoje a gente ainda, né, fala de algumas leis que a gente não concorda, né? O direito dos homens, portanto, nem sempre é conforme a justiça. Por quê? Só regula algumas relações sociais, enquanto na vida privada há uma infinidade de atos que são de competência exclusiva do Tribunal da Consciência. O que seria isso? Então, o homem, vamos pegar aqui e falar, um homem está lá bonzinho, eu estou falando homem, mas o homem pode ser homem e mulher, tá? O sexo único ali, só para a gente se situar. Então, o homem chega e fala assim, olha, vai trabalhar e os amigos falam, nossa, ele é uma pessoa maravilhosa, ele é uma pessoa super legal, trata todos com justiça, trata todos muito bem, é consciencioso, é tudo. Chega em casa, ele já entra batendo na mulher, já xinga os filhos, ofende a mulher, chama ela, sei lá quantos nomes. Nossa, agride os filhos, faz tudo. E aí? Só regula algumas relações sociais. Porque essa lei, esse comportamento do homem vai estar aqui dentro. Porque se hoje ele não tem consciência, mais tarde o tribunal da nossa consciência vai cobrar dele. Tá? Então, vamos continuar. Falando demais, nossa senhora. Fora do direito consagrado pela lei humana, a questão 876, né? Fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça segundo a lei natural? Disse o Cristo, querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Deus pôs no coração do homem a regra de que toda verdadeira justiça, pelo desejo que tem cada um de ver os seus direitos. Desculpa. Deus pôs no coração do homem a regra de que toda verdadeira justiça, pelo desejo que tem cada um de ver os seus direitos respeitados. Ou seja, gente, não só queremos que os nossos direitos respeitados, mas a gente tem que respeitar as pessoas. Eu sempre uso uma coisa que eu falo, os meus direitos terminam quando começa o direito dos outros. É uma coisa muito boa para enxergar o que eu estou fazendo de errado. Vou abrir aqui, mas está melhor. Bom, continuando. Continuando, ele coloca, na incerteza do que deve fazer para o semelhante em dada circunstância, que o homem pergunte a si mesmo como desejaria que ele agisse. Ou seja, se voltar para dentro de si e se perguntar, se eu agir assim, se alguém fizer isso comigo, eu vou gostar? É isso realmente o que eu quero que os outros me façam? Deus não poderia dar um guia mais seguro que a própria consciência. Mas muitas vezes essa consciência não virá agora, né? Sim, porque penso eu que, retomando o exemplo que o Fábio falou, até mesmo o exemplo da guerra, os irmãos que estão executando isso e fazendo esse uso do poder, nesse momento entendo que não tem essa consciência. Eu não gostaria que ninguém, sei lá, entrasse no hospital e matasse meus filhos, que é o que acontece. Isso vai acontecer num processo de evolução, quando a pessoa tem um desencarne, que vai rever todo esse filme do que aconteceu, e lá na frente que vai ter a consciência, né? Porque agora entendo que não. Se a gente pensar, vou segurar que é mais fácil, né? Se a gente pensar num ponto, é o seguinte, a própria consciência, mas nós não devemos nos esquecer que dessa vida a gente não leva nada de material,
Só nós levamos o que de bom e o que de mal nós conquistamos. Então, se a gente conquistou coisas boas, tudo bem, nós vamos ter coisas boas. Se nós conquistarmos coisas ruins, vai ter. Aí eu falo para vocês, nesse aspecto, se a gente pensar, não é nesse caso que nós vamos criar o nosso próprio inferno, o nosso próprio purgatório? A resposta está aí, né? Na nossa consciência, no nosso tribunal de consciência, né? Bom, aí vamos ver o que a Joana de Ângeles nos fala sobre o amor. Sempre que estivermos tristes, angustiados, deprimidos, enfim, com qualquer tipo de problema, lembremos do amor. Quando estivermos sendo perseguidos ou quando estivermos perseguindo, lembremos do amor e com certeza teremos todos os problemas resolvidos. Ou seja, aqui é 50-50, né? Ou seja, se eu perseguir, eu posso ser perseguido. Se eu estiver deprimido, eu também posso estar fazendo alguém deprimindo alguém. Então, é assim, nós temos que lembrar sempre do amor, que com certeza teremos todos os problemas resolvidos. O amor é a maior virtude de todas, tá? Opa. Bom, amar é abrir o coração. Joana de Ângeli também nos fala no livro Jesus e o Evangelho, a luz da psicologia profunda, ele fala o seguinte: amar é abrir o coração sem reservas, encontrar-se desarmado de sentimentos de oposição, sempre favorável ao bem e ao progresso, mesmo quando discordando das colocações que lhe são apresentadas. Aqui seria o quê? Nós não podemos querer que todo mundo pense exatamente igual àquele. Nós temos que saber ponderar, equilibrar a balança. O amor não mente, porque a sua estrutura porque a sua é a estrutura da autenticidade, sempre aberto e, claro, possuidor de quase infinita capacidade de paciência e de compreensão. É o capítulo 13, esse é o capítulo 13, Libertação pelo Amor. Madre Teresa de Calcutá, espalhe amor aonde quer que você vá, primeiro em sua própria casa, dê amor aos seus filhos, sua esposa ou marido, para o seu vizinho de porta. Não deixe ninguém vir a você sem partir melhor ou mais feliz. Seja a expressão viva da bondade de Deus. Bondade em sua face, bondade em seus olhos, bondade em seu sorriso, bondade em seu caloroso cumprimento. Ou seja, amar. Madre Teresa. Dúvidas? Oi? Tem situações que você fala, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu devo fazer isso, mas... Ai, que raiva! Mas é assim, né? A gente vai tentando, né? Melhorar cada dia, mas é difícil. Perdão é muito difícil. Eu falo até hoje que perdão é uma das coisas mais difíceis que existe. Ele é mais difícil do que pararmos de odiar alguém. Mas nós vamos aprender bastante com o decorrer dos anos. Bom, agora nós vamos passar para... Menos, você vai ver. Você já está... Não, mas aí que tá. Olha só. A partir do momento que você está fazendo um questionamento, você já está aprendendo. Se a gente se questiona agora, falar, nossa, mas é tudo isso, é porque a gente está aprendendo. Não é? Todo dia, exatamente. A Vivi falou, aprender todo dia. Exatamente. Bom, vamos lá. Agora a gente vai falar na outra parte que a gente tem a lei do amor, egoísmo e a fé e a caridade. Bom, na lei do amor, nós temos o quê? O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Se a gente parar e falar, nossa, mas já falou de progresso, mas são situações diferentes.
O posicionamento, a maneira como está escrito, é diferente, nos leva a outro posicionamento também, ou seja, vai acrescentando, tá? Vai acrescentando novas centelhinhas dentro da gente, tá? Então, continuando. Na primeira, entra aquilo que o Fábio vai encaixar naquilo que o Fábio falou. Nas primeiras encarnações, o homem possui apenas instinto, tá? À medida que avança e aumenta o convívio com os outros homens, passa a ter sensações. E quando se encontra mais instruído e purificado, adquire sentimentos. Então, vamos lá. O homem, nas suas primeiras encarnações, ele não tem livre-arbítrio. Ele vive fechadinho lá numa caverna. Ele só tem instinto. Tá? Por quê? Porque ele está dando os primeiros passos na sua caminhada evolutiva. À medida que avança o convívio, ele passa a conviver com os outros homens, passa a ter sensações. O que é isso? Quando o homem começa a viver em sociedade. Tá? Quando vocês começarem a ver o átomo, o arcanjo, ele vai falar isso, vai ter uma explicação, mas só avançando mais um pouco no átomo e arcanjo. Então, é assim, o homem começou, né, ele está lá nas suas primeiras encarnações, ele vive em cavernas, tá? Ele tem o quê? Instinto. À medida que ele vai vivendo, ele começa a viver em sociedade. Então, imagina lá, o homem está na caverna, caçando sozinho, aí ele encontra uma companheira, vai lá e faz uma famíliazinha, mas ele ainda não está numa sociedade maior. Aí depois ele encontra outros iguais e vão viver naquele bando, vamos dizer. Né? Então, ele começa a ter sensações. A partir do momento que ele começa a usar o seu livre-arbítrio, ele vai o quê? E quando ele se encontra mais instruído e purificado, ele vai adquirir sentimento. Por quê? Porque qual é a nossa finalidade hoje? É a nossa purificação, a chegarmos a espíritos puros, espíritos crísticos. Tá? Então, vendo aqui, o que nós temos? Instinto, sensações, sentimentos. Início, o avanço, a sociedade e hoje, né? É o ponto delicado e o ponto delicado, o sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, amor carnal, não. Mas esse sol interior que condensa e reúne o seu ardente foco, que reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Espírito. Tá? O espírito precisa, tá? Relações sobre-humanas, espírito. O espírito precisa ser cultivado como um campo, ou seja, é o que vocês estão fazendo aqui, como o que eu estou fazendo aqui hoje. Nós estamos o quê? Plantando uma sementezinha. E essa semente vai frutificar, vai dar frutos, que é o quê? Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. Por quê? Porque a gente não leva nada de material. A gente só leva o que nós construímos de bom ou de mal. Tá? Então, nós somos o quê? Sementinhas que plantadas, nós vamos regando, até que a gente vire uma árvore frondosa com fruto, preferência, né? Então, que, compreendendo a lei do amor que liga a todos os seres, procurareis a suave alegria da alma, prelúdio das alegrias celeste. O que é isso? Procurareis a suave alegria da alma, prelúdio da alegria celeste. É o quê? O que nos tornarmos espíritos puros. Tá? Questão 908. Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? As paixões são como um corcel que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar, né? Um animal selvagem, um cavalo selvagem. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixar-te poder governá-la e que dá, em resultado, um prejuízo qualquer para vós ou para outrem. Vamos pôr nos dias atuais, feminicídio.
Não é um cavalo selvagem? Não é um corcel selvagem? Você bater o carro, sair matando, como está acontecendo aí todo dia. Não é o quê? Né? É o quê? Uma coisa selvagem que tem dentro da gente, né? Então, vamos lá. Aí agora nós vamos fazer o que Fenelon, em Bordeaux, em 1871, ele nos disse. Ele disse o quê? A lei do amor, o amor é de essência divina, desde os mais elevados até os mais humildes. Possui no fundo de vosso coração a centelha do fogo sagrado. Ou seja, o amor é para todos, não importa a classe social, não importa cor, raça, religião, não importa nada. Ele é para todos, é só nós passarmos a ver isso dentro de nós. Para praticar a lei do amor, tal como Deus estabelece, é preciso que chegueis a amar, pouco a pouco, todos os vossos irmãos, indistintamente. Ou seja, não importa o que ele seja, se é o mendigo na rua ou se é o presidente. Não importa, amar a todos. Por quê? Porque aquele que está na rua, ele está... Muitas vezes a gente vê uma pessoa na rua, esse cara quer dinheiro para beber. Mas por que será que ele está ali? A gente já parou para pensar? O que será que o levou a ficar? Né? Aí você vê, aí você pega um idoso, que jogam ele numa IUP, né? E eles não vão, nunca mais vão ver a família nenhuma. E quanto que esses que não vão ver tiveram de bom dessa pessoa? Será que foi uma pessoa totalmente ruim? Não. Então é isso, não importa qual, o mais humilde, o mais elevado. O amor é tudo, ele é tudo. A tarefa é longa de dito, mas se realizará. Edna, a tarefa é longa e difícil, mas se realizará. É difícil, tudo aqui é difícil. Mas vamos chegar lá, né? Exatamente, todos estamos em processo. Continuando, Deus o quer, é a lei do amor. E a lei do amor é o primeiro e o mais importante preceito de vossa nova doutrina. Doutrina espírita, tá? Porque é ela que deve um dia matar o egoísmo sob qualquer aspecto em que se apresente, pois além de egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo familiar de casta de nacionalidade. A guerra não se encaixa aqui? Então tá. Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. Eles não têm mais esses sentimentos carnais, só sentimentos superiores. E o amor é o maior deles. E o vosso planeta, destinado a um progresso que se aproxima, provas e expiações para a regeneração, para a sua transformação social, verá os seus habitantes praticarem essa lei sublime, reflexo da própria divindade. Vai chegar, está chegando, não falta muito, não. Não sei o que vai, mas vai chegar, bem rápido. Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Perfeição moral, né? Porque, e a felicidade não é uma felicidade completa. Né? Aqui nós só vamos conhecer a verdadeira felicidade o dia que nos tornarem espíritos puros. É uma felicidade relativa, mas a gente pode ter essa felicidade. Podemos ter os nossos momentos felizes. É só mudarmos o nosso padrão, é só fazermos a nossa reforma íntima, que isso é muito importante. Amar muito para... agora é Sansão. Sansão, ele era um membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863. Amar muito para ser desamado. Amar no sentido profundo da palavra é ser honrado, leal, consciencioso e fazer aos outros aquilo que deseja para si. Você vê que cada um, ele muda, ele complementa. Se a gente parar aqui, o que Lázaro falou foi complementado por Fenelon, que agora Sansão complementa, tá? É procurar aliviar as dores que afligem os irmãos que o rodeiam. Que dor é essa? Uma dor física? Não, é uma dor moral também. Caridade moral. Pode ser uma caridade física, mas também é caridade moral.
É olhar a grande família humana como se fosse a sua. Ou seja, nós aqui na Terra somos uma só família. Até hoje nós não entendemos isso. Por isso que é tanta guerra por aí, né? Bom, continuando. Não recusem o amor que receberam generosamente de Deus a nenhum dos seus irmãos. Dá um pouquinho, doa, né? Muitas vezes a gente é egoísta demais e não quer doar um pouquinho de amor. E é isso, né? Ficariam também felizes se recebessem deles tudo o que necessitam. Deem a todos os sofredores uma palavra de conforto e serão todo amor e de justiça, caridade, né? Justiça divina. Entretanto, os que lhe escutam já ganharam algo, são hoje infinitamente melhores do que há 100 anos. Tá? Isso foi escrito em 1863, mas vamos por 100 anos, né? 1900. Mudaram de tal modo para melhor que atualmente aceitam. O que nós estamos falando? Justiça e de amor. Tá? Para melhor que atualmente aceitam, sem contestar uma fraternidade que antigamente não aceitavam. Daqui a 100 anos, facilmente aceitarão outras ideias que no momento não conseguem compreender. É a mesma coisa do conceito de amor, como era visto há 100 anos atrás, como ele é vista hoje, como será vista daqui a 100 anos. Resumindo, a lei do amor e evolução. Há 100 anos, não aceitava. 100 anos mais tarde, hoje, aceita, com ainda algumas dificuldades, vamos assim dizer, né? Daqui a 100 anos, prática do amor. Tá? Dúvidas? Eu gostaria de saber se existem níveis de evolução, porque a gente está falando, existem níveis, se sim, quantos, em relação aos espíritos. Saindo daqui, a gente vai para outro planeta, a partir do momento que evoluir, mais evoluído, e até chegar ao crítico, são quantos níveis de... Como funciona isso? São 7 níveis. Desculpa. Eu não vou lembrar de todos agora, mas a gente tem 7 níveis de planetas, né? São 7 níveis. Eu posso passar depois. Vai lá. Nós temos os primitivos, o planeta de regeneração e prova. Não, planeta de expiação de prova, planeta de regeneração, planeta dos... Ai, bem... Até o cístico. Tem 2 aí que eu não estou lembrando. Expiações e provas. Não, a gente está indo para regeneração daqui a pouco tempo. Não, daqui a pouco. Mas vem cá, eu te digo uma coisa: você está hoje no planeta. Não. Não. Eu não estou escutando. Vocês estão escutando alguma coisa? Também não. Também não. Eu também não. Será que caiu? Não. Parou, né? Tô achando que sim. Deixa eu falar. Lá tá parado, ou é o volume lá. Não, eu tô. Vê se vocês veem. Tá. Então, não, é que eu estou falando agora, tirando dúvidas. Mas fica no mudo, né? Ela não pode. Mas nas outras vezes que ela falou com a classe, não ficou no mudo. Não, ficou normal? É. Eneuses? Peraí. Eneuses? Ó, ninguém ouve. Ó. Mudo. Parece que tem avô. Né? Porque teve uma hora que ela falou, né? Eu tô tirando Tá dúvida. ouvindo? Mas aí quebrou de novo. É isso, ficou mudo. Estão ouvindo? Tá, ficou Agora sim. mudo. Então, vamos lá.
Ah, Você deixa conseguiu eu falar falar com a dos Edna. mundos? Oi, se pararem de ouvir, me avisa no ato, por favor. Eu estou falando Isso, verdade. você conseguiu responder o dos mundos? Consegui. Não respondi todos, eu não lembro de 2, mas eu vou É, passar depois, tá? tá, Não é tem só. problema. Tá, posso, Você posso fala falar? que é difícil. Nós estamos no planeta de expiação e provas. Quantas encarnações você já teve? Você pode ter tido milhares. Aí eu falo para você, hoje o teu grau de conhecimento não é maior? Então, você já está evoluindo. Respondeu? Você pode ter, exatamente, provas e expiações. Então, vamos lá, vai. É. Vamos de novo. Tá mudo de novo. Acho que quando ela está falando com a Sara lá, some aqui. Mas não pode, né? Porque todo mundo tem que ouvir. Sim, é até interessante, né? Ela tá com algum microfone? Tem o microfone na própria câmera, então a gente não precisava ficar. Isso não era para Entendi, acontecer. Eneusis, entendi. eu acho que andaram mexendo até na câmera daí, porque a outra ficou normal para todo mundo, né? Mexeram na câmera, tem que passar isso para eles, porque não pode. Não é para mexer. Eneusis? Aí eu tô ouvindo lá do Bem fundo. baixinho. Dá pra ver. Parece que ela tá bem Isso mesmo. longe. Será que alguém nos vê? Assim, dá um sinal que a gente está chamando? E ela É, falou pra avisar, né? Mas a gente tá falando e acho que ela não tá escutando. Não. Então fazer assim, ó. Acho que ela vai aparecer. Peraí. Ó. Eu acho que ela não tá vendo, não. Não, e ninguém tá nos vendo, isso que é o pior. Não, Exatamente. Alguém está escrevendo lá? Foram vocês? Não, mas eu tenho que Escrevendo? passar para ela, né? Porque. É, No peraí. grupo, você tá falando no grupo, né? Verdade. É, No grupo Ah, tem. boa ideia. A gente pode escrever no grupo, né? é. eu escrevi no grupo quando não entendi a pergunta de Eles alguém que fez na perguntaram sala. se a gente tá ouvindo, que eles estão nos ouvindo. Aí eu escrevi que a gente não tá ouvindo. É. Kátia, você está ouvindo? Agora sim, porque nós Agora ficamos sim. Então mudas. tá, então vamos continuar. Não vou me mexer mais. Pronto. Então, exatamente. É porque nós ficamos no mudo. É de estátua, vai ter que ficar Então como vamos continuar. estátua. Agora eu vou contar uma historinha da galinha afetuosa. Era assim, era uma galinha que ela cheia de instintos naturais. E ela sempre pensava, quando eu vou ter meu pintainho? Essa história, essa historinha, esse conto, né? Ela está no livro Alvorada Cristã, que é um dos livros que no começo do ano eu falei que é para criança, tá? E é o espírito Neio Lúcio. Então ele fala assim, o sonho dessa galinha, ela era ter um filhotinho, um pintainho, ela falava pintainho. Então ela encontrou um ovo de regular tamanho, espalmou as asas e aqueceu carinhosamente. Seria o seu primeiro pintainho, seu filho. Criou-o com muito cuidado, com muito amor. Só que o que aconteceu? O danado cresceu e fez o quê? Se mandou, foi embora, fugiu para o lago. Mas ela o chamou, mas não obteve resposta. Bom, o bichinho era um pato, arisco e fujão. Aí continua a mãe. Desalentada e triste, voltou para o velho poleiro. Percorrido algum tempo, encontrando outro ovo, repetiu a experiência. E ela só pensando, o meu pintainho, né? Protegeu-o com ternura
e dedicou-se ao seu filho com toda a força. Reparou que não era um pintainho como fora. Tratava-se de um corvo esperto que o deixou em doloroso abatimento e foi embora com um bando de aves iguais a ele. Coitada dela, né? Que nesse ponto não estava tendo sorte. Bom, a desventurada mãe sofreu muitíssimo, resolvida a viver só. Foi surpreendido por um outro ovo, agora ela ia ter o pintainho dela. Protegeu com ternura e dedicou-se ao seu filho com toda a força. Recapitulou as esperanças maternas e chocou. Com o transcurso de algumas semanas, observou que o filho já crescido perseguia ratos à sombra. Em noite escura, fugiu para a torre. Era uma coruja nova, sedenta de novas aventuras. A abnegada mãe chorou amargamente. Encontrando outro ovo, buscou ampará-lo. Aninhou-se, aqueceu e, vindo 30 dias, veio à luz corpulento filhote. E ela pensando no pintainho. Em breve, o filho revelou um crescimento descomunal. Passou a mirá-la de alto para baixo e fez-se superior e desconheceu-a. Era um pavãozinho orgulhoso que chegou mesmo a maltratá-la. A carinhosa ave, dessa vez, entrou num desespero absoluto. Saiu do galinheiro gritando e se preparava para cair no rio, em sinal de protesto. Queria se afogar. A galinha mais velha abordou, curiosa, indagando os motivos de tamanha dor. A galinha contou a sua triste história, né? A irmã experiente olhou-a com linda expressão de complacência e considerou cacarejando. A obra do mundo é de Deus, nosso Pai. Há ovos de gansos, berus, marreco, andorinha e até de sapo e serpente, tanto quanto existem nossos próprios ovos. Continue ajudando em nome do poder criador, entretanto, não se prenda aos resultados do serviço que pertencem a ele e não a nós, mesmo porque a escada para o céu é infinita e os degraus são diferentes. Bem sábia, né? Não podemos obrigar os outros a serem iguais a nós, mas é possível auxiliar a todos, de acordo com as nossas possibilidades. O caminho humano estende-se repleto de dramas iguais a esse. Temos filhos, irmãos e parentes diversos, de modo algum se afinam com as nossas tendências e sentimentos. Trazem consigo inibições e particularidades de outra vida que não podemos eliminar de ponto. Reencarnação, né? Aquilo que nós trazemos é o que nós levamos de bom ou ruim em outra vida, e não os bens materiais. A cada criatura pertence a claridade ou a sombra, a alegria ou a tristeza do degrau em que se colocou. Evolução, né? O degrau da nossa evolução. Amemos sem egoísmo da posse e sem qualquer propósito de recompensa, convencidos de que Deus fará o resto. Isso é o que fala o Espírito de Neo Lúcio. Se a gente parar para observar, é bem isso, né? Ele quer nos dizer que não importa o que as pessoas fazem para com a gente deve procurar sempre ter o melhor pensamento, né? E não ter aquele sentimento de raiva, de ódio, de desamor para com os outros. Mas, e o que quer dizer aqui? Que não importa o que sejamos, né? A crença, a religião, nada disso, somos todos iguais. E como iguais, todos nós devemos ser amados. Tá? Dúvidas? Entenderam a historiazinha da galinha? Pode falar, aquela pessoa que mais ajuda, né, é a que devolve a gente o contrário ao entendimento de nós. Exatamente.
E aí e é bem isso, exatamente. 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 E a gente nunca pode esperar dos outros, porque a partir do momento que a gente cobra uma atitude, nós vamos deixar de fazer alguma coisa boa. Aí não vai haver a caridade, né? E nem o amor. Exatamente. 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 Bom, dúvidas? Não? Então vamos continuar. Agora a gente vai falar sobre Emanuel Paris, 1871. Eneusis, Oi? todos os comentários que vocês fazem aí, a gente não consegue ouvir aqui. Ai, desculpa, foi falha minha. Não é questão de falha. Sabe por quê? Não, eu esqueci de passar o microfone, desculpa. Não, é que a gente não ouve. Então, seria legal que quando eles comentassem alguma coisa, você posicionasse a gente aqui sobre o que vocês estão comentando. Foi falha, desculpa, eu vou procurar não esquecer isso, mas foi Tá falha bom. minha mesmo. Ainda não estou acostumada com a aula presencial, nessa então. Bom, vamos ver o que Emanuel nos fala sobre egoísmo. O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra porque entrava o seu progresso moral. E ele vai o quê? A partir do momento que a gente vamos evoluindo e vamos para um planeta de regeneração, essa tendência é acabar com isso, né? O egoísmo é o pior vício que nós podemos ter, tá? Está reservada ao Espiritismo a tarefa de fazê-lo elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, notadamente, o alvo para o qual os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem, ou seja, combatermos o egoísmo. Eu digo coragem porque essa é a qualidade mais necessária para cada um vencer-se a si mesmo do que para vencer aos outros. Primeiro trabalhar a nós, né? Que cada qual coloque todas as suas forças para combatê-lo em si, pois esse monstro, devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias da terra. Ele é a negação da caridade e, consequentemente, o maior obstáculo à felicidade do homem. É o contrário, né? É o pior vício que poderíamos ter. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos, o do egoísmo. Porque quando o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava a mão dizendo: que me importa? Disse mesmo aos judeus: este homem inocente, por que o quereis crucificar? E, no entanto, ele deixa que o conduzam ao suplício, ou seja, ele lavou as mãos. Porque Pilatos, ele podia ter feito algo por Jesus, mas ele falou: não me importa, então por que eu vou fazer? Ele foi de um egoísmo muito forte. Na questão 913, ele nos fala justamente quais dentre os vícios, qual que se pode considerar radical, termo erudito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto é aí que está a verdade, a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser desde já ir aproveitando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Tá? Então, é o quê? O vício contra a virtude. Só que o vício, ele destrói a virtude se a gente não combatê-lo. Ele neutraliza todas as outras qualidades, ou seja, todas as virtudes. Dúvidas? Não posso olhar. Não, então vamos continuar, tá? Quase no fim.
O espírito protetor, Cracóvia, 1861. O que ele nos fala, Fê? A fé e a caridade. A caridade é impossível sem a fé. Porque você pode fazer a caridade não tendo fé, mas ela vai ser o quê? Você está aplicando uma fé cega e não uma fé raciocinada, a verdadeira, né? A verdadeira fé. Na verdade, poderão encontrar impulsos generosos até mesmo entre as pessoas sem religião. Mas a caridade verdadeira, aquela que se pratica com a renúncia constante dos interesses egoístas, somente a fé poderá inspirar. Somente ela nos dá condições de carregar com coragem e persistência a cruz dessa vida, né? Os nossos erros, os nossos defeitos, né? Meus filhos, é em vão que o homem, ávido de prazeres, tenta se iludir quanto ao seu destino aqui na Terra, e achando que deve ocupar-se apenas de sua felicidade, ou seja, ele é voltado só para si. Ele não pensa, né? Ele só quer adquirir bens, ter o carro do ano e viajar, ir para, né, as melhores baladas, e ele acha que isso é a verdadeira felicidade. Mas está enganado, né? Deus criou o homem com a certeza de que ele será feliz na eternidade. Por isso, a vida terrena deve servir unicamente para o seu aperfeiçoamento moral, ou seja, a sua evolução. Aqui na Terra, a felicidade está destinada aos homens que a procuram na prática do bem, e não aos que a procuram nos prazeres materiais. Para ser cristão, na sociedade atual, não é mais necessário o sacrifício do mártir, nem o sacrifício da própria vida, mas simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Ou seja, sacrificarmos os vícios. Para o quê? Termos somente as virtudes. Triunfarei se a caridade vos inspirar e a fé vos sustentar. Bom, aí o que é? Vamos ter alguns sentidos do que é amor ao próximo. O amor é o sol divino a irradiar-se através de todas as magnificências da alma, elevação da alma, né? Isso nos fala André Luiz, no livro No Mundo Maior, no capítulo 13. É um livro muito bonito esse. O amor é o sentimento superior que se fundem e se harmonizam todas as qualidades do coração. É o coroamento das virtudes humanas, da doçura, da caridade, da bondade. É o que nos fala Leon Denis no livro Depois da Morte, no capítulo 49. Qual é a conclusão que a gente tira de tudo isso? A prática do amor ao próximo pode ser visto em função da obediência aos ensinamentos de Jesus. E o quê? Do seu evangelho, né? O conhecimento, estudarmos o seu evangelho. Nesse sentido, quando perdoarmos não 7, mas 70 vezes 7 a ofensa recebida, quando aguardamos até o dia seguinte para discutir com o nosso vizinho, quando exercitamos a nossa paciência diante das mais ásperas dificuldades, e não saímos quebrando tudo, né? Quando procurarmos dar o exemplo, quando respeitamos a liberdade alheia, quando fazemos todos os esforços para não nos omitirmos, estaremos, nesse momento, nos exercitando no amor ao próximo. Dúvidas? Bom, é isso que eu tinha a falar para vocês. Espero que vocês não tenham ficado com dúvidas. Se tiverem, é só falar. Tá? Tem alguma dúvida aí, Kátia? Não. Eu tenho uma perguntinha, talvez seja muito boba, mas vamos lá. Isso significa que se uma pessoa é ateia, por mais que pratique o bem, tal, pense no próximo, ela é, não sei, menos desenvolvida, menos evoluída, algo nesse sentido? Ou ela vai ter que pagar por isso, assim, vai ter que também evoluir nesse sentido, depois que ela desencarnar? Olha, nesse aspecto, um ateu,
Ele pode não ter uma religião, mas ele ter todo o conhecimento do amor. Tá? Então, ele pode não ter... de uma mesma maneira, ele pode não estar acreditando em Deus, mas ele está o quê? Usando de todo o evangelho que Jesus nos trouxe. Ele pode estar, de uma certa maneira, aplicando sem o saber que Deus está por trás disso. Tá? E vai chegar uma hora que ele vai passar a enxergar esse Deus, que hoje ele acha que não existe. Tá? Então, é assim, não é porque ele pode não ter a religião, mas não está fazendo nenhuma maldade. Então, não quer dizer que ele vá criar o seu próprio inferno, o seu próprio purgatório em outra vida. Depende da atitude dele. De repente, ele é uma pessoa que não tem uma religião, que não acredita em Deus, mas ele segue os preceitos de Deus sem o saber. Tá? Pelo menos eu enxergo dessa maneira, essa parte. A Entendeu? prática, a prática do evangelho do dia a dia, né? É o dia a dia. Muitas Ele pessoas pode não não ter, têm, exato, muitas pessoas não conhecem, mas é mas tão eles grandioso praticam. o coração, é tão grandioso o coração Exato. que né, inabalável. E nós sabemos também que muitas vezes esses espíritos eles são muito antigos, né? Exatamente. Em Então, não outras, não é porque não tem uma religião que ele não segue o evangelho. Ele pode seguir sem saber. Ele pode não ter religião e ser uma pessoa extremamente caridosa, uma pessoa extremamente amorosa. Obrigada. Eu penso assim que também existe o contrário, pessoas que estão dentro de alguma religião e faz tão mal quanto uma pessoa que não está praticando nenhuma religião, não participa de nenhuma, né? Eu acho que é a mesma coisa, né? Exatamente. Tem uma coisa que aconteceu, teve uma pessoa que ela acendeu, não sei por quê, uma vela perfumada, uma coisa, na varanda. Só que ela pôs perto da cortina e ventou. E a cortina bateu e pegou fogo. Então, teve um princípio de incêndio, mas na cortina. Isso aí é um fato real, tá? E uma pessoa que se diz extremamente espiritualizada, infelizmente, ela postou no Facebook que essa moça estava fazendo um trabalho na varanda do apartamento, sério mesmo. Ou seja, chamou, usando termos mais pejorativos, que ela estava fazendo uma macumba no apartamento. Bom, o negócio, estou falando, isso é real, tá? O que aconteceu? A pessoa, o que ela fez? Ela pegou e mudou do prédio. Olha a maldade. Então, é isso. O que essa pessoa que falou essa mentira acarretou na vida dela? É bem isso. Bom, gente, alguém mais tem alguma pergunta? É que são quase 10 para as 10 e o estacionamento fecha às 10. E daqui a pouco vão chamar. Alguém tem mais alguma pergunta? Se alguém tiver, por favor, põe no grupo que eu respondo, com certeza. Como eu vou passar para o Fábio sobre os planetas, tá? Sobre as evoluções, né? O planeta de prova, expiações, essa parte toda, os planetas de regeneração, tá? Que é a curiosidade que ficou hoje, tá bom? Não, olha, eu só vou falar um negócio. Agora, só uma coisa para vocês. O ano que vem vai ter um questionário pré-aula, então vocês vão ter que ler o tema da aula para responder. Então, tem questionário pré e pós. Então, esse ano é light, tá? Mas o ano que vem vocês já vão ter que ler. Vão ter que ler. Porque senão vocês não vão entender muita coisa, tá? Porque o que acontece? A gente não tá tudo, porque é muita coisa, tá? Mas a gente vai dando os pontos principais que vai abrindo um pouquinho o conhecimento de vocês e nosso também, porque eu falo por mim que cada vez que eu leio, eu aprendo uma coisa nova. Pode ser uma coisa que eu li 10.000 vezes, eu aprendo a 11ª vez, vamos assim dizer.
Tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, coloca lá no grupo. E, Kátia, você faz a prece final, por favor? Claro. Na próxima semana eu termino a aula que eu falei com vocês, tá? Quer dizer, na próxima aula. Feriado. Faltou a parte das preces e na próxima aula também vou falar um pouco de prece. Então, no finalzinho eu incluo tudo, tá? Peço desculpa pela semana passada, mas a minha prima, ela tá encarnada. Ela não se encarnou. Mas vamos lá. Oi. É meu. A próxima semana é feriado. Isso, é na outra, né? Isso, tá? Tá. Vamos falar sobre os inimigos desencarnados na próxima aula. Então, tá. Depois eu vou colocar no grupo para vocês o atendimento ao DEPOI. Tá bom, gente? Que é disponível para todos. Vou colocar no grupinho também. Que teve a pesquisa que o Costa passou, tinha algumas perguntas, então a gente vai disponibilizar, porque a gente tem um atendimento no DEPOI, tá bom? Então vamos lá. Vamos nos concentrar e pensar na figura de nosso Senhor Mestre Jesus. Pai, primeiramente queremos lhe agradecer por essa noite tão abençoada, harmoniosa, pelos seus ensinamentos, aqui passado pela Eneusis, com muito amor e carinho a todos nós. E, em especial, meu Senhor Jesus, ele peça a sua permissão para que podemos vibrar pelo nosso planeta. A todos que estão necessitados, vibremos por aqueles que passam fome, vibremos pelos nossos irmãos que estão passando por esse momento de guerra, Pai. Vibremos pelos nossos lares, vibremos pelas nossas famílias, pelos nossos entes queridos. Vibremos pelos nossos governantes e vibremos por todos nós. Que a paz de Jesus sempre nos acompanhe e nos abençoe. Que o amor de Cristo sempre nos una e que nos mantenha em paz, firme e forte. Obrigada, meu Senhor Deus. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade que aqui estamos tendo. E agradecemos com muito carinho a espiritualidade maior aqui presente entre nós. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos. Gente, boa noite a todos. Para quem não está vendo, boa noite, pessoal. Boa noite, bom Boa noite, feriado. obrigada. Voltem com Deus para casa de vocês. Para quem está em casa, uma boa noite também. Boa noite. Boa noite. Até a próxima semana, se Deus quiser. Até. Tchau, Na tchau. outra, quer dizer, tchau. né? Na outra. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Não, fecha a testa. Ele fica um pouquinho mais tarde, mas ele... Neuza, você tem que tirar o WhatsApp, viu? Tira o WhatsApp do computador para não ficar aí só as mensagens. O que você falou? O WhatsApp, você tem que desinstalar ele. Eu sei, pode deixar. Eu não instalei o WhatsApp.